Para a palestra de hoje, teremos como reflexão o tema sono e sonhos, uma abordagem dentro da doutrina espírita sobre o que vem a ser o sono e também os sonhos, e quem irá contribuir é o nosso companheiro de doutrina, palestrante, amigo, Fabiano Capanema. Bem-vindo, Fabiano, e um bom trabalho. Obrigado, Euripides. Boa noite a todos. Nós vamos... o Henrique apagou as luzes, vai ficar melhor para a gente enxergar. Nós vamos abordar o tema da noite, mas para isso precisamos de fazer uma pequena introdução sobre a doutrina espírita, sobre os pilares da doutrina, para dar entendimento para a gente do que vem a ser o sono e os sonhos. Então nós vamos analisar o caráter tríplice da doutrina espírita. Enquanto ciência, ela traz muita explicação para a gente. A doutrina espírita, ela tem um dos seus preceitos, o próprio codificador, o insigne Allan Kardec, já nos disse que se a ciência, em algum ponto, contestar o que a doutrina nos traz em termos de conhecimento, a doutrina iria reformular nesse aspecto em particular. Quer dizer, é uma pessoa, o bom senso encarnado, uma pessoa de extrema capacidade, falando para a gente o seguinte, eu confio tanto no que eu estou fazendo, com o apoio da espiritualidade, reunindo toda essa doutrina, esse corpo doutrinário, que eu sei que ao longo da história da humanidade, vamos caminhar juntamente com a ciência. Por isso é uma doutrina progressista. Ela afirma que ela vai se atualizar junto com o conhecimento humano. E, acima disso, ela traz para a gente, por parte da espiritualidade superior, esses conhecimentos, pouco a pouco, à medida que a humanidade vai avançando nas suas concepções, vai avançando moralmente, ela vai permitindo que os cientistas consigam, depois de muito esforço, eles conseguem, então, decifrar, muitas vezes, um enigma, uma chave que ele precisava ali para uma descoberta científica. Então, a doutrina espírita, ela tem esse caráter tríplice, de ciência, de filosofia. Por quê? Esse questionamento que nós estamos nos fazendo agora, por exemplo, sobre o sono e os sonhos. E ela continua proporcionando, através da filosofia, esses questionamentos sobre a razão de estarmos aqui. De onde vim, o que faço aqui, para onde vou. Essas indagações que o ser, muitas vezes, o ser humano se faz, a doutrina com muita propriedade vai nos trazer explicações racionais, explicações que calam fundo na alma. E ela também tem um caráter religioso. A doutrina espírita é uma religião? Sim, ela tem consequências religiosas. Porque a religião que permite que a criatura promova o processo de religação com o Criador, ela tem, sim, consequências religiosas. Nós não estamos falando da doutrina espírita enquanto aqueles religiosismos do passado, que nós todos sabemos, enquanto espíritos imortais, já tivemos muitas existências. É até interessante a gente fazer uma comparação, porque o pessoal fala assim, nas minhas vidas passadas. A gente sabe que o termo mais apropriado é nas minhas existências, porque vida é uma só. É a vida que Deus nos deu, nos criou. E aí, então, a gente vai ter muitas existências. Então, essas indagações da filosofia, a característica religiosa que a doutrina nos traz, dessa religação com o Criador, e a ciência explicando, são fundamentais para a gente entender o nosso tema de hoje. Então, nós vamos avançar agora para o próximo slide. E vamos, para o entendimento do tema, estudar um pouco rapidamente, em respeito às pessoas que estão na doutrina já estudando, a gente não vai aprofundar muito, mas eu também tenho que ter respeito pelas pessoas que estão adentrando a casa espírita agora. A gente sabe que a humanidade, a sociedade brasileira não é diferente,
ela está clamando por respostas acerca das questões espirituais. Então, nós vamos fazer a nossa abordagem de forma que atenda também esse público de neófitos que estão adentrando na casa espírita procurando respostas. Então, vamos no entendimento mais importante. Um dos pilares da doutrina espírita e um dos fundamentos mais importantes. Deus. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E quando estávamos preparando o tema para poder fazer essa exposição para vocês, eu pensei assim, não, eu vou pegar algumas imagens, porque as imagens falam muito. Então, uma imagem, às vezes, representa 1000 palavras. Mas aí, puxa vida, como é que eu vou pegar uma imagem sobre Deus? A gente não pode mais, no século que estamos vivendo, né, no 3º milênio, a gente não pode mais fazer uma visão de Deus como aquela figura antropomórfica, daquele velhinho barbudo, né, esticando a sua mão e determinando como as coisas devem ser. É óbvio, tem um equilíbrio universal, a lei imutável de Deus, a tudo vige e traz o equilíbrio a tudo, a todo o universo. Mas nós somos criados à imagem e semelhança. E por isso os pintores renascentistas pintaram esse Deus como um velhinho de cabelo grisalho, barbudo, né? Mas quando a ciência avança, olha só, o caráter tríplice da doutrina. Quando a ciência avança e começamos a compreender que nós temos um universo infinito, o universo observável pela ciência humana já catalogou milhões de galáxias. Diga-se aí, bilhões de planetas. Então, como a gente imaginar Deus como sendo um velhinho barbudo? Então, aí quando a gente foi então pensar em qual imagem a gente poderia, né, para compreender essas questões de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós pegamos a imagem do universo, do infinito. A soma de tudo que existe no universo não é igual a Deus. Estranho falar isso, mas é Deus, causa primária. Lembra que a gente olhou lá? Ó, se Ele é causa primária de todas as coisas, a soma de tudo que existe no universo não é igual a Deus. Deus está acima de tudo isso. Deus é transcendente a tudo que existe. E, ao mesmo tempo, é imanente. O que significa imanente? Tudo que Ele criou é perfeito. Tudo no universo é perfeito. E nós fomos criados na condição de simplicidade, humildade, né, de ignorância, mas Ele nos deu atributos importantes. E é esse o segundo pilar que nós vamos estudar para poder compreender os sonhos. Vamos avançar um pouco mais para o segundo pilar. Essa imagem já ficou mais fácil da gente compreender, que é a imagem de um espírito, que é uma das bases da doutrina espírita. Deus, o espírito, criatura de Deus, né? Somos espíritos que estamos jornadeando, né? E a nave terrestre é a que está, no momento, nos proporcionando as condições, as oportunidades de crescimento. Mas aqui a gente pode observar que não estamos falando aqui da escala dos espíritos, que a doutrina espírita define, né, de forma didática, a ordem de espíritos, né, de 3ª ordem, espíritos imperfeitos, de 2ª ordem, espíritos bons, de 1ª ordem, espíritos puros, tal qual é o Cristo. O Cristo, governador espiritual do planeta Terra, é um espírito puro, de 1ª ordem. Nós, que somos seus irmãos menores, amparados por Ele a todo momento, estamos aqui buscando essa nossa ascensão. Mas o importante, quando a gente vai imaginar aqui, então, enquanto espíritos imortais que somos, como vivemos?
Quais os nossos anseios, as nossas aspirações, que vão se refletir diretamente nos nossos sonhos? Então, vamos para a definição aqui que a doutrina espírita nos traz sobre o que é o espírito. O que é o espírito? A pergunta número 23 de O Livro dos Espíritos. O princípio inteligente do universo. Aquela figura, então, que a gente mostrou, tentando representar Deus, porque para nós ainda falta um atributo importante para que a gente possa avançar nessa compreensão de que é Deus, que é a intuição. Nós temos aí os 5 sentidos, nós temos a racionalidade, muito avançamos já no campo da intelectualidade, mas ainda não conseguimos compreender Deus em essência. Por quê? Para isso, temos que avançar no processo intelecto-moral, principalmente a ascensão das questões do sentimento, para poder avançar na compreensão de Deus. Então, esse princípio inteligente, que jornadeou pelos reinos inferiores e adentrou ao reino nominal, somos nós. E aqui a gente fala um pouquinho sobre a questão da eternidade e da imortalidade. Qual a diferença? Aqui tem o símbolo do infinito, né? E a gente vai observar, nós temos toda a eternidade pela frente para buscar o nosso processo evolutivo, mas não podemos relegar ao futuro, precisa ser já. Precisamos buscar os objetivos de vida que vão ser que vão acrescentar para a gente. Então, tudo bem, qual a diferença? O espírito é imortal, porque teve o seu momento de criação. Só Deus é eterno, porque não teve princípio nem fim. Vamos avançar mais um pouco. E aqui, com o momento de nossa criação, a doutrina espírita vem nos elucidar. Quais os atributos do espírito? Primeiro deles, livre-arbítrio. Começa a ser determinante também para a gente entender a questão do sonho. Quais as decisões eu tomo logo quando eu acordo de manhã? Eu posso tomar várias decisões em ser agradável no meu ambiente doméstico, né? Ou eu posso simplesmente ser mal educado, não cumprimentar. Então, essas decisões é que são, vamos dizer assim, formadoras das questões da mente, do que eu vou estar trazendo para o meu subconsciente. Então, o livre-arbítrio é esse atributo primordial de escolha, que toda criatura, todos nós fazemos a todo momento. E aqui nós vamos observar, o senso moral é a capacidade, pelo processo intelecto-moral, que nós temos de escolher entre o bem e o mal, a todo momento também. Vamos avançar mais um pouco. O nosso codificador, insígne codificador, vem nos falar sobre a imortalidade da alma e a pluralidade das existências, com muita propriedade nessa frase. Nascer, que é a oportunidade, a bênção que Deus nos dá. Quando Jesus nos fala dos talentos, que a gente não pode enterrar os talentos, que a gente tem que multiplicá-los. Ele está falando assim, ó, te dou essa oportunidade da reencarnação, para que a gente possa multiplicar esses talentos, para que a gente possa buscar o nosso progresso. Morrer é um processo natural. A morte nada mais é do que uma transformação física do corpo. Quando a gente fala assim, eu perdi uma pessoa amada. De fato, houve uma separação. A morte do corpo físico é seguida do processo natural da emancipação do espírito, que recebeu essa oportunidade da reencarnação para o seu progresso. Então, quando a gente fala da morte, nós aqui ainda ocidentais, ainda temos uma visão muito deprimente. Os orientais já têm uma visão um pouco diferente. Mas a gente precisa entender o processo da morte como um processo natural da vida. Renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Por que nós estamos falando disso? A formação do ser, o que somos, o que vamos refletir através da nossa mente.
e como vamos sonhar a vida. Vamos prosseguir. Quando a gente fala, então, da individualidade e da personalidade, aqui até a gente buscou alguma imagem que está trazendo várias máscaras, com várias emoções que nos passam, de alegria, de desdém, de raiva, aqui talvez de tristeza, cada uma representando. Essas personas, todos nós temos. No ambiente doméstico, algumas dessas máscaras se alteram. No ambiente profissional, a gente tem que também ter as nossas, né, personas. Mas aqui, o interessante é que a gente possa compreender que o processo da construção do indivíduo, do ser imortal, ele vem através dessas multimilenares oportunidades que nós temos de reencarnar, né? Ora estamos na erraticidade, que é o plano espiritual, esperando uma nova oportunidade. Ora estamos reencarnados. Por isso que Allan Kardec falou que nascer, viver, morrer, renascer e progredir, tal é a lei. Então, aqui, a formação das nossas personalidades vem através desse manancial de oportunidades e de decisões através do livre-arbítrio que tomamos. Avançando. Chegamos numa parte agora que a gente gostaria de mencionar a questão da ciência, imortalidade da alma e suas relações com os homens. Nós estamos vendo essa imagem do pensamento, né, e de duas mentes interconectadas. Nós temos um processo que a ciência estuda hoje, vamos citar até um exemplo, um experimento científico que foi realizado na década de 90 e que depois foi repetido várias vezes. Então, o método científico de se criar uma hipótese, teses, antíteses, sínteses, para que possa, então, corroborar essa hipótese, ele nos mostra que a ciência já está avançando na compreensão do que é o ser imortal. Não somente a matéria. Porque a ciência está se deparando com experimentos, com uma experiência de quase morte, essa experiência que nós vamos relatar agora, que ela está mostrando que não é somente o corpo, o cérebro, que projeta esses sonhos, muitas vezes sem sentido. Então, a ciência está fazendo experimentos interessantes. Então, esse que a gente gostaria de citar foi realizado por médicos mexicanos na década de 90. O que eles fizeram? Eles pegaram um voluntário e colocaram ele deitado numa maca e ligaram eletrodos no cérebro. E falaram com ele assim, nós vamos fazer uma experiência, essa experiência vai acontecer na parte da tarde, mas não falou o horário para ele. Ok. Colocaram também uma gaiola de Faraday, que é um isolamento eletromagnético. Então, quando você tem ondas de rádio, ondas curtas, qualquer tipo de onda, essa gaiola, ela procura trazer um isolamento eletromagnético. Hoje nós sabemos que não é possível você isolar 100%, mas bloqueia boa parte dos sinais. Ok, então, esse voluntário estava numa gaiola de Faraday, uma sala com isolamento eletromagnético. E o que a ciência fez no experimento? Pegou mais 10 outros voluntários, a 100 quilômetros de distância, numa outra cidade mexicana, também todos os 10 voluntários com eletrodos no cérebro, né, e também falaram para eles, a experiência vai ser agora à tarde. Ok, então, 1h17. Não sei se o horário é esse não, estou só criando aqui uma hipótese. Mas era à tarde, 1h17. Aí chegaram, então, para esse voluntário e pediram que ele, então, escolhesse uma foto dos 10 voluntários que estavam na outra cidade. Essas cartas estavam assim, né, viradas, e o voluntário escolheu a esmo, escolheu por sorte. Ele não foi nada direcionado, né? Ok. Aí falaram com o voluntário, agora você vai pensar nessa pessoa da foto
E assim ele fez. Então ele ficou olhando, uma pessoa que ele não conhecia, nenhum dos 10 voluntários ele conhecia, ele ficou olhando aquela foto, e aí a pessoa que foi escolhida, a 100 quilômetros de distância, também num isolamento da gaiola de Faraday, teve um pulso diferenciado no eletroencefalograma. Nós sabemos que a íris, a impressão digital, a atividade cerebral não tem igual. Cada um tem a sua. Ninguém tem a mesma atividade cerebral que outra pessoa. Somos todos individualidades. Por isso que a gente mencionou o termo individualidade ali. Então, mas aí o que eles perceberam? Instantaneamente, quando ele olhou aquela foto, essa marcação diferenciada no eletroencefalograma, eles compararam digitalmente as duas e perceberam que, além do que seria, vamos dizer, estatisticamente, não, isso aí foi uma coincidência. Não, mas as coincidências do eletroencefalograma foram tão grandes que eles perceberam, naquele momento, a despeito da distância, a despeito, né, desse isolamento, que coincidiu essa marcação do eletroencefalograma. Então, o que eles perceberam? No tempo e espaço, a velocidade do pensamento, ao ser mensurada pela ciência hoje, eles estão chegando à conclusão de que o pensamento ele é veloz e acima da velocidade da própria luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, quando eu pisco o olho, se eu viajar à velocidade do pensamento, eu estou na Lua, que são quase 300 mil quilômetros. Então, a ciência já está chegando à conclusão que uma mente interfere em outra mente. Nós vivemos mergulhados em ondas mentais. Cada um de nós aqui. E qualquer outra pessoa. Por isso que assim, a pessoa fala assim, eu estava com saudade de você, que coincidência, você me ligou. Sabe que não é coincidência, quando existe afinidade, porque o pensamento, além de carrear sinais, né, que a mente capta, ele carrega também sentimentos. Então, quando a pessoa, que legal, você me ligou, estava com saudade de você, é porque são duas mentes interconectadas, que se influenciam umas às outras, que podem, inclusive, influenciar nos nossos sonhos. Vamos avançar mais um pouco. Então, o interessante de mencionar essa experiência mexicana da década de 90, que depois foi repetida, e a ciência já está avançando na compreensão que nós, sim, nos influenciamos. Não é coincidência, não. A gente brinca, transmimento de pensação. Não, realmente, a gente transmite a todo momento, uns para os outros, nos influenciamos. Vamos avançar mais um pouco. O sono e os sonhos. No livro O Consolador, que foi assim, o autor espiritual é Emmanuel, e o médium, né, que trouxe para a lume foi Chico Xavier. Então, é feita a seguinte pergunta: como devemos conceituar o sonho? Na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem, no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Vamos fragmentar aqui, só para a gente ter um melhor entendimento. Então, atividade reflexa das situações psicológicas. É o que nós vibramos, é o que nós pensamos. Então, o sono é um descanso necessário para o corpo físico. Para o refazimento do cérebro, no mundo animal, não são só nós, homens, né? Todos necessitamos do sono para que a gente possa, então, vamos dizer assim, recobrar as nossas energias. Mas os sonhos, eles têm uma ligação direta com o que nós somos, com a nossa psicologia, com os nossos comportamentos, anseios. E aqui fala, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Como somos espíritos, o processo natural que ocorre todas as noites, mesmo que nós não lembremos, é essa emancipação. A atividade cerebral, então, ela diminui, afrouxam-se os laços, afrouxa. Não corta, não. Porque o dia que
que romper esses laços, aí já é a desencarnação. Mas, então, esses laços se afrouxam e a gente tem a oportunidade, então, de interagir com os espíritos. E muitas vezes os sonhos são tão reais que a gente não consegue... Assim, é até uma outra forma interessante da gente diferenciar o que é um sonho desconexo de um desdobramento, quando a gente, então, emancipa do corpo parcialmente. A gente tem aquela convicção de estar ali com uma pessoa tão real, e, às vezes, a gente, pelo treino também, a gente pode definir assim, não, agora chegou a hora, eu tenho que voltar. Então, a gente percebe, num desdobramento, a diferença para um sonho é justamente o momento que a gente pode interferir nesse diálogo. É o que ajuda a diferenciar. Então, o sonho representa a liberdade relativa do espírito de ir ter com aqueles com os quais afinizamos, de ir dar vazão aos nossos desejos mais íntimos, através do processo da sintonia. Quem buscamos? Todas as noites, ao sairmos do corpo, vamos interagir com algum espírito já desencarnado, ou algum encarnado que também está num processo de emancipação durante o sono. Todas as noites esse processo acontece. Prisioneiro da Terra. Quando, então, se poderá verificar a comunicação intervivos? E, quanto possível, as visões proféticas, fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores. E quando o encarnado em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência diretas de seus amigos e orientadores do plano espiritual. Esse regime de interdependência que todos nós temos, uns com os outros. E aí vem, às vezes, o que eles chamam de sonhos proféticos. Oh, mas parece que eu tive um sonho e aconteceu. Essa precognição é por causa dessa interação. E se nós lembramos, é porque a espiritualidade entendeu ter um fim útil, que normalmente essa finalidade útil, ela diz respeito ao coletivo. Então, se são coisas, eu busco coisas pessoais, com orgulho e egoísmo, provavelmente eu não vou me lembrar para depois relatar, não, essa pré-cognição. Mas se for coisas, situações que vão favorecer a coletividade, a espiritualidade, sim, nos influi para que a gente possa ter essas lembranças. Avançando mais sobre a questão dos sonhos. Agora nós vamos falar um pouco. Essa imagem aqui, ó, se alguém não viu o filme Nosso Lar, aconselho a assistir, porque é um filme muito bom, que retrata bem essa questão do que nos espera em termos de sintonia, porque em um dado momento, André Luiz, aqui é o marido e esposa. O marido desencarnou porque ele teve um comportamento desregrado, adoeceu e desencarnou. E aqui a gente vê o semblante dele, né, ele está assim, vibrando com amor pela esposa. E aí nós podemos fazer uma diferença entre interferência e influência. Influência, nós vamos buscar o entendimento dessa palavra como sendo esse processo no qual nós todos gostaríamos de apoiar, né? Aqui no caso ele está então com sentimento de amor pela esposa. E a interferência, já vamos dar uma conotação mais assim de um processo mais obsessivo, já de ódio, que não quer ver a pessoa bem. Dentro da doutrina espírita nós sabemos os diferentes níveis do processo obsessivo. Nós temos a obsessão simples, nós temos a subjugação, a fascinação, né? Então, como vivemos no mar de pensamentos, agora mesmo a gente mencionou isso, nós estamos a todo momento nos sintonizando com outras mentes. Quando Jesus aconselha orai e vigiai, o que ele está falando? Para que a gente possa elevar o nosso padrão vibracional. Lembra, nós somos energia. Elevar esse padrão vibracional através da oração
e vigiar para nos manter conectados com Deus. Se a gente conseguir fazer isso, então a gente vai ter constantemente a influência dos bons espíritos. Mas se, por causa da vazão que eu dou às minhas questões mais primitivas, eu posso, então, abaixar o meu padrão vibracional e eu vou ter, então, a interferência de espíritos que não estão, irmãozinhos que não estão querendo muito o meu bem. Vamos avançar mais um pouco. A pergunta 459 de O Livro dos Espíritos é a seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Aqui não é para alarmar ninguém não, viu? A gente acabou de falar do processo de obsessão e tal, mas é só para a gente entender que nós somos tão influenciados a todo momento que, se a gente não vigiar, não orar, nós vamos passar por um processo de interferência espiritual não muito apropriada. É por isso que é importante a gente ter a noção de que nós temos essa influência constante. Mas, lembram do livre-arbítrio? Eu posso ter, sim, a influência, a interferência, mas a decisão de fazer ou não fazer cabe somente a mim. Então, por isso que é importante a gente estudar a doutrina espírita e reconhecer que passamos por esse processo diariamente. Avançando mais um pouco. Sobre a influência. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Isso aqui está no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Se alguém depois quiser adquirir ou fazer o download na internet, o livro PDF, é espetacular. A gente vai ter mais frases aqui de Emmanuel falando sobre a questão do ser. Avançando. Vamos aqui para agora o estudo da inspiração e da intuição. A gente quis colocar essa imagem de uma pessoa que já está assim, escurecendo, né? Ela está numa estrada, de repente, trazer a metáfora, né, do processo da nossa existência, na jornada que cada um deverá empreender, mas também, olha só, falando aqui da inspiração, ó, porque a pessoa fala assim, eu tive uma intuição. Às vezes não é intuição, às vezes é uma inspiração. Qual a diferença? A inspiração é de fora para dentro, mente a mente. Algum espírito pode me influenciar, né? E a intuição já é um processo de dentro para fora, é um processo íntimo. Pelo patrimônio que nós vamos adquirindo de conhecimento e de sentimento, a gente então, em determinadas situações, toma decisões por um processo de intuição, porque é patrimônio. Então, é interessante a gente fazer uma distinção, porque muitas vezes a gente fala assim, eu tive uma intuição aqui. Sim, pode ter sido uma intuição, mas pode também ter sido uma inspiração. Avançando. Emmanuel nos fala, né, dos departamentos da mente. E a gente logo daqui a pouco, nos próximos slides, vai falar deles. Mas só para a gente entender que a pessoa fala assim, eu tenho um espírito, meu espírito. Está vendo que às vezes a gente faz vamos dizer assim, uma inversão? Na verdade, sou eu o espírito que tem um corpo. Estou me utilizando desse instrumento de manifestação. Vou voltar mais um aqui. Aqui, ó, isto. Então, por isso que é bom a gente fazer essa distinção. Eu, espírito, com o meu corpo. E nós, na verdade, esse princípio, a definição do Livro dos Espíritos, que é o espírito, princípio inteligente do universo. A mente, que é esse princípio que evoluiu até o Pai nos criar, indivíduos. Então, nós somos mente, corpo mental, perispírito, duplo etérico. Esse aqui é um termo, para os neófitos, é um termo mais difícil um pouco de entender, mas não cabe aqui
como a gente está falando de sonhos, a gente não vai derivar muito o assunto. Mas aqui é o que faz uma junção, um fluido. É um fluido mais denso que faz a junção entre o corpo físico e o perispírito. Mas é só para a gente entender o seguinte: a mente, ela pré-existe ao cérebro, ao corpo físico, e ela pós-existe. Então, são muitas existências e muitas reencarnações que constrói a personalidade, a psicologia do ser. E, nos sonhos, a gente vai se deparar muitas vezes com situações desconexas, porque a gente está trazendo essas reminiscências do subconsciente. Encarnados, em desdobramento, sonhos desconexos. Alguns estudiosos fazem as mais variadas interpretações. Sonhou com isso, é isso. Mas cada um tem a sua história de vida. Nenhum de nós percorre o mesmo caminho na nossa trajetória evolutiva. Então é difícil a gente fazer. A gente pode fazer deduções dos sonhos, mas só na intimidade de cada um para tentar entender, e muitas vezes a gente não consegue. Por quê? Essas reminiscências, porque o próprio esquecimento de existências anteriores é também uma dádiva de Deus. Imagine, reencarnar, conviver num lar com o meu algoz. Se eu não tivesse a dádiva do esquecimento que Deus me concedeu, será que eu conseguiria estar ali convivendo, buscando essa reparação nos relacionamentos que foram, às vezes, entre algoz e vítima? Por isso que o esquecimento é uma dádiva. E não pode ser diferente, né? A gente tem que ter certas questões do subconsciente, não podem vir à tona. Aqui simboliza para a gente, nessa imagem, o consciente e o subconsciente. Olha a diferença. Aqui é o topo, né, do iceberg. Mas nós somos isso aqui, ó, isso e isso. Patrimônio que nós adquirimos nessas multimilenares existências, que muitas vezes geram situações de sonho que a gente não consegue entender. Avançando mais um pouco. Essa imagem, ela é interessante porque aqui, ó, a pessoa, através do processo do sono, né, ela adormeceu, a atividade cerebral diminuiu, começou lentamente o processo da emancipação. Aí a gente está vendo a imagem aqui, perfeitamente igual à do corpo. E é interessante que, às vezes a gente fica, não, mas será que quando desencarna, ou quando está em desdobramento, a gente é igual? É claro que é. No processo da reencarnação, da embriogênese, durante o momento da embriogênese, que o espírito reencarnante, ele então é ligado ao útero materno, porque o útero materno é a porta vamos dizer assim, de acesso do espírito à matéria. Então, ali pela fase blastocisto, 64, né, as células vão se multiplicando. 4, 8, 16, 32, 64. Quando chega na fase de blastocisto, 64 células, o espírito reencarnante é, então, acoplado magneticamente ao útero materno. E as suas necessidades de reencarnação, do seu projeto reencarnatório, vão definir a multiplicação celular, se ele vai vir muitas vezes com uma doença congênita, uma marca de nascença, faltando um braço, não importa. Aí é a necessidade do reencarnante que vai definir essa multiplicação celular. Mas é só para falar para vocês que nós somos, o espírito está ligado ao corpo físico, célula a célula. Só para a gente compreender que nós somos, sim, exatamente aquilo que apresenta o corpo físico. Então, nesse momento de emancipação aqui, ó, os nossos pensamentos e ações, em vigília ou em desdobramento, vão estar de acordo com o quê? Com o que a gente pensa, com o que a gente vibra, com as nossas aspirações. Então, nós vamos emancipar todas as noites e depois vamos voltar ao corpo, quando a gente acorda pela manhã, com ou sem lembranças do que a gente fez. Avançando mais um pouco.
Porque, ó, através de nossos desejos mais íntimos, escolhemos nossos caminhos. Então, a imagem dessa mulher adormecida e de escadas, intricados caminhos, é só para ilustrar que é isso mesmo. Todas as noites a gente toma as nossas decisões de aonde vamos. Escolhemos o que devemos fazer. Então, vamos agora para os departamentos da mente que Emmanuel nos traz no livro Pensamento e Vida. Avançando. Ó, departamento do desejo. Em que operam os propósitos e as aspirações? Todos nós, cada um de nós, tem os seus desejos, as suas aspirações, os seus propósitos de vida, o que a gente quer fazer. E essa imagem, ela não é só para ilustrar, por exemplo, aqui um casal. Né? Essa imagem ela foi escolhida para representar para a gente essa integração, esse regime de interdependência dentro das leis de Deus. É como se esse casal estivesse querendo tocar a flor. E ao tocar, como dizem os poetas, né? Ao tocar uma flor, tocamos uma estrela. O que quer dizer isso? Que nós, todos nós, temos por escolha, a possibilidade de ter propósitos e aspirações mais elevadas. Que a gente possa compreender as leis de Deus, né, vigentes por todo o universo, que possamos interagir uns com os outros, dando vazão a esse departamento do desejo, mas um desejo mais sublimado. Que a gente possa buscar essa integração com Deus, para até entender o que a gente está sonhando. O que eu estou desejando e o que eu estou sonhando. Avançando, agora, Emmanuel nos fala sobre o departamento da inteligência. Inteligência emocional. Dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. É aquilo que a gente falou mais cedo. A evolução ocorre somente com o progresso intelecto-moral. Não há como ter evolução, né? E a gente adquire essa cultura, é o que a gente precisa também na nossa sociedade, agora nesse período, puxando um pouco para o lado do contexto socioeconômico, né, e político do Brasil nesse momento. Não adianta a gente pensar que nós vamos eleger A ou B e que ele vai resolver toda a situação da nação. Enquanto nós, enquanto cidadãos, patriotas, não pensarmos mais na coletividade, não sonharmos uma nação melhor, enquanto nós não fizermos isso, essa realidade não vai se tornar factível, né? Uma coisa que é possível alcançar. Então, quando ele fala aqui da inteligência, é justamente para a gente entender isso, que a gente não pode só eleger e delegar, nós temos que fazer a nossa parte também para promover a mudança. Avançando. Emmanuel agora vai nos falar do departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Então, aqui a ciência humana, terrestre, está fazendo aqui uma tomografia ou uma ressonância neurofuncional, e a ciência não consegue entender como se forma a imaginação. Por quê? Não está só na questão do funcionamento cerebral. A imaginação ela está ligada às questões do ser imortal, do espírito. Por isso que a ciência não consegue entender como a gente imagina as situações mais diferentes possíveis. É porque a explicação, a chave da explicação está nas questões espirituais. Temos várias chaves que explicam muitas coisas. A reencarnação também é uma delas. E aqui, ó, a gente mostra essa figura só com o intuito, aqui, está pensando e está criando formas pensamento. Porque ao pensarmos, nós movimentamos a sutileza da matéria, que a matéria é mais densa e tem a matéria mais sutil. O pensamento está no nível de matéria mais sutil. Então, todos os momentos, quando a gente pensa, aí vem agora a questão da obsessão. Se eu estou pensando coisas ruins, o espírito que passa ali, ó, e olha lá, ele está pensando aquilo ali, é aquilo que eu quero.
Então, se for pensamentos mais infelizes, a gente atrai, pelo pensamento a gente atrai os bons e os espíritos mais ignorantes. Então, é por isso que é importante orar e vigiar e entender que nós criamos as formas de pensamento. Avançando, então, nos departamentos da mente. Departamento da memória. Nós temos mais 10 minutinhos ali, então vai dar para a gente ir. Departamento da memória. Arquivando as súmulas da experiência. E outros, ainda, que definimos os investimentos da alma. Então, no livro A Reencarnação, Gabriel Delany, ele explica para a gente como é o processo da memória. Ele fala que o que fica arquivado não é no cérebro. A nossa memória ela fica arquivada na mente do espírito. Então, nós muitas vezes vamos ter, quando a espiritualidade assim entende apropriado, ela aplica passes, né, processos magnéticos que afloram reminiscências. Tem terapias que são feitas de regressão de vidas passadas. Eu não acho o termo muito correto, vidas passadas, existências. Mas é muito melindroso, muito preocupante certas terapias. Porque se ficou, né, arquivado essa memória, não existe o perigo da gente trazer essas reminiscências, aflorar isso novamente para o nosso consciente, porque na história do ser humano, nós muito mais erramos do que acertamos. Então, às vezes eu quero resolver uma questão traumática, quando o sujeito é submetido ao processo da hipnose e tem essa reminiscência, essa memória de existências anteriores, pode ser muito mais complicador do que benéfico para ele. Então, cada caso é um caso, é importantíssimo que o terapeuta tenha essa preocupação, que às vezes pode ser pior. Então, é só para a gente mostrar para a gente que a memória está no ser imortal, no espírito. Avançando, e aqui nós chegamos na parte mais importante, todas são importantes, mas Emmanuel nos fala do gabinete da vontade. Ele fala assim, é a gerência esclarecida, fazendo uma analogia com os departamentos de uma empresa, e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, se nós temos uma vontade ativa, no sentido de buscarmos uma higienização mental, no sentido de buscarmos equilíbrio, obviamente, tudo isso vai repercutir no desdobramento durante os sonhos, né, e também na vigília, que é quando a gente está acordado. Avançando para falar um pouco mais sobre a vontade. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto, para considerar-lhe a importância. Basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, o que Emmanuel está falando aqui para a gente é o seguinte, depois de todas as experiências que já tivemos, né, que nós estamos pouco a pouco nos afastando das questões instintivas, estamos avançando para as questões mais voltadas à inteligência, que vão ser esse leme a direcionar as nossas ações e pensamentos. Então, a vontade é fundamental, porque ela é que vai... Eu tenho vontade de melhorar? Opa, então deixa eu buscar a melhora. É isso, é ter vontade ativa, em buscar o meu autoaprimoramento. A mente é o espelho da vida. Aí, simbolizando aqui o universo, com tudo que Deus disponibiliza para a gente, o olho, que provavelmente aqui é de uma mulher, e o sonho de se tornar, quem sabe, uma bailarina. Então, o que nós sonhamos, podemos realizar, porque a vontade é fundamental. Se nós tivermos essa vontade firme, esse propósito, que precisará necessariamente ser um propósito de coisas mais elevadas, então, o
que eu vou sonhar? É isso. Se eu quero, eu posso realizar. A mente é o espelho da vida. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar. O significado de acrisolar aqui é melhorar e sublimar. Avançando. Então, o que ele está falando aqui da a força do pensamento. O pensamento no bem. Sono e sonhos. Às vezes a gente até falou agora mesmo do sonho, que às vezes parece ser uma premonição. Então, essa figura de uma pessoa no alto de uma montanha, aqui tem um vale, e aqui a gente imagina, como que se dá, como que eu consigo antecipar algo que vai acontecer no futuro? O futuro é um eterno vir a ser. O futuro não existe. Nós construímos no presente, através de nossas ações, o futuro. Então, como em sonho, eu ou mesmo alguém pode me falar de algo que vai acontecer. Então, um espírito, aqui é só para a gente tentar trazer a analogia, como se fosse, imaginemos que é um espírito mais evoluído. Então, ele, do alto de uma montanha, sabe que esse carro que está aqui percorrendo essa pequena estrada aqui, e que nessa curva aqui tem um buraco. Então, é só para a gente tentar fazer uma analogia como o sonho de premonitório ele acontece. Então, quando a pessoa, esse espírito, a pessoa dorme, ele pode, então, através do processo da inspiração, da influência, falar assim, ó, não vai por esse caminho, não. Não faz isso, vai ser ruim para a sua vida. Aí, cabe a nós, pelo livre-arbítrio, acatar o conselho ou não. Então, a simbologia é isso, é só para mostrar que um protetor, um espírito protetor, assim, a gente não gosta de usar muito o termo anjo da guarda, poderia até usar, mas a doutrina espírita nos fala mais da questão do espírito protetor que nos acompanha. Todos nós temos. Seja um Pedrinho matador, seja qualquer um de nós, bom ou mal, todos nós temos. O que acontece é que às vezes esse espírito protetor se afasta para que a gente possa sofrer um pouco, cair, né? Quando a gente está muito renitente no mal, ele se afasta um pouco, mas ninguém fica desamparado. Então, esse guia, esse espírito protetor, muitas vezes pode nos dar alertas. Ó, tem um buraco ali, não vai por essa estrada não. E isso acontece, de ordinário. Todas as noites entramos em contato, seja com o espírito protetor ou outros espíritos. Então, quando a pessoa tem essa premonição, muitas vezes é por causa dessa questão da influência espiritual também. Temos somente mais 5 minutos, e a gente gostaria de avançar aqui. Eu vou pular um pouco. Essa aqui, deixa eu ver. Podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Ok. A gente acabou de falar, né, que a gente se emancipa. Me permitam avançar um pouco mais. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Ok, também a gente já conversou sobre isso. Isso acontece todas as noites. Que utilidade podem elas ter, quer dizer, essas visitas que nós recebemos, ou para onde nós vamos durante a emancipação do corpo, se as olvidamos, quer dizer, se nós a esquecemos. A gente recebe um conselho, mas a gente esquece. Mas não esqueçamos da intuição, da inspiração. Às vezes a gente não tive uma ideia aqui. Às vezes foi algo que a gente recebeu em termos de influência, de um espírito amigo, e que durante a vigília, o auge daquele problema, a gente encontra uma resposta. É porque a gente esquece os conselhos que a gente recebe. E essas certas ideias, que a maioria das vezes são nossas, mas também são muitas vezes de espíritos afins. Aqui o esquecimento. É só para ilustrar que o cérebro, quando a gente está em vigília, acordados, o cérebro tem a sua atividade cerebral normal, eletroquímica. Então, é só para mostrar também que quando o espírito está emancipado, parcialmente, durante o sono, ele registra certas situações. Mas isso foi na mente.
Lembra que a gente comentou que a mente pré-existe e pós-existe ao corpo físico? Então, às vezes, eu, espírito, registro certas situações que, quando acordo, não me lembro. Por quê? O cérebro físico não registrou através dessas questões eletroquímicas. É uma das explicações do porquê do esquecimento. Para finalizar, então, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, quando a gente está muito voltado para as questões instintivas. E, através delas, incorporamos o influxo renovador. Quer dizer, através, né, vamos dizer assim, do pensamento, do influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O que eu sonho? É o que eu desejo para mim. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Essa frase é de Emmanuel. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Estamos todos nós somos o que pensamos, o que desejamos. E aqui está a figura de uma pessoa, de uma mulher, né, com as mãos postas, né, e os olhos fechados. De perfil dá para a gente perceber. E ela está contemplando a natureza e, ao mesmo tempo, agradecendo. Nas nossas orações, o que a gente deve mais procurar fazer é agradecer. É óbvio, podemos pedir. Se não pedirmos auxílio do Pai, é orgulho nosso. Nós temos que ter humildade para pedir ajuda. Mas, acima de tudo, a gente tem que pedir nós temos que agradecer as oportunidades que nós recebemos. E hoje, o fato de estarmos aqui estudando esse tema, o sono e os sonhos, mostra para a gente que realmente a vida é uma dádiva. A gente tem a oportunidade de estudar juntos sobre temas que dizem respeito a todos nós, sobre temas que dizem respeito ao verdadeiro sentido da vida, que é o nosso aprimoramento. E, finalizando mesmo agora, no horário certinho, a educação, a era do Espírito, é a era que nós estamos vivendo agora. Não é mais a preponderância vamos dizer assim, do poder bélico, a preponderância da inteligência, nações sobrepujando outras nações, a mais inteligente sobrepujando a menos. Não é mais. Nós vivemos a era do Espírito, a era intelecto-moral, que a sociedade só vai evoluir se ela for uma sociedade que busca, né, ser melhor. E aí, o processo de educação é fundamental nesse sentido. A educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento no campo íntimo. Lembra que a gente falou do mundo íntimo? O mundo melhor começa no mundo íntimo. Em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude. Como mensagem de reflexão de Emmanuel, a gente gostaria de propor isso, que a gente possa buscar a nossa reeducação, o nosso autoaprimoramento. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Então, nós agradecemos a participação de todos. Espero que a gente possa ter outras oportunidades. Espero também ter contribuído de uma forma humilde para que a gente compreenda um pouco mais sobre o tema da noite. Agradecemos a todos.